estudantes aí da nossa segunda série do ensino médio para nossa... Não é a nossa primeira aula dos aprofundamentos, mas é a primeira aula efetivamente sobre o nosso aprofundamento, que a gente vai dar início aí. Eu sou a professora Fabiana, provavelmente muitos de vocês aí, a gente já está junto nessa jornada. E hoje, especialmente, nessa aula comigo, que eu tava com saudade, eu tava triste, né? Está quem? Juliana Vilas Boas Carpe. Pois é, vim aqui, ó. Eu estou nesse momento professora de Sociologia, só que não. Continuarei sendo a professora Juliana de Educação Física, mas vim aqui tratar de um assunto com vocês que tem a ver com a Educação Física. Educação Física é a rainha de todas as disciplinas. Eu só acho. Mas vamos sentar, vamos começar a sentar. Vamos que a gente, então, que a gente é chique, a gente pode sentar. Assim, estamos no quintal de casa, vamos bater um papo. Exatamente, aqui é uma conversa, entendeu? Então estamos aqui todos juntos, unidos, pra gente começar o nosso itinerário. E o nosso assunto, né, como a gente já tinha trabalhado aí, vai ser sobre cultura, tá? Antes da gente começar a aula, efetivamente, vamos pra parte burocrática? Então, eu gostei quando você falou, não é a primeira aula, mas não é a primeira aula. Gente, calma. Né? A gente tem aí as primeiras aulas, a gente sempre pontuou algumas informações necessárias para vocês se encontrarem no meio desses aprofundamentos, no meio disso tudo, esse todo novo ensino médio, que deixa a gente meio louco. Mas, como diria uma grande filósofa, vai dar bom. Vai dar bom. Importante, vai dar super bom. E aí, antes da gente começar, vamos passar pelas burocracias? Passe. Né? O que a gente fala de burocracia? Que são aqueles momentos para você se situar aí, né? Onde nós estamos. Então, para começar, vai aparecer aí para vocês. A gente tá aí no itinerário, né? De ciências da natureza com ciências humanas. O nosso componente é os aspectos socioculturais da alimentação. Estamos na atividade número 1 e na aula 1 de introdução. Então aí a gente tem o nome do aprofundamento, a unidade curricular e o componente. Aí logo depois disso, para você lembrar, né, o que é aí o nosso componente, eu não vou ler essa parte que a gente leu junto na última aula, mas tá aí, se você depois quiser baixar o PPT, ler de novo, né, Ju? É sempre bacana para vocês terem um norte, né? De se encontrarem mesmo. E é importante também frisar, Fabi, que essa unidade curricular é a um dos 6 primeiros meses. Então, daqui a 6 meses, a gente renova, inova... Renova tudo. Tudo. É, CMSP 2.0. Tô chamando de CMSP 2.0. Então, aí a gente também lembra vocês lembrarem aí os nossos eixos estruturantes, né? Que é a investigação científica e processos criativos. Essas são as habilidades aí, né? Que a gente vai trabalhar nesses eixos. E temos também as habilidades específicas, né? Das ciências humanas aí, que são as habilidades do ensino médio de 1ª a 3ª série a 103 e a 104, tá? Então essas são as duas habilidades aí que falam especificamente do nosso componente, né, da nossa área de ciências humanas. Nossa, eu fiquei com medo agora que você ia ler tudo isso aí. Não. Preguiça. Preguiça! É que, cara, é muito... Tipo, às vezes eu mesmo... E olha que a gente mexe com essas habilidades o tempo inteiro. Hora, gente. Esses códigos são meio confusos. Então, se você tá perdido, tá tudo bem. Às vezes a gente também dá uma tela zoom. E a gente dá uma apagada. Mas tamo aí, né? E aí, qual é a ideia? Como é a nossa primeira aula, a ideia é a gente fazer a sessão Remember, flashback. Tá. Flashback. Eles já estudaram isso na formação geral básica? Sim, senhora. Então tá tudo chique. Eles estão melhor que a gente, se bobear. Já sabe mais. Estão melhor que a gente. Venham aqui dar aula, venham. Vem pro CMSP, você também. Vem. É isso, né? E aí, a gente vai relembrar, então, o que é cultura, que vai aparecer aí na tela pra vocês. Então, cultura, como a gente já viu, é um conceito muito amplo, né? Então, a gente já viu aí que o próprio conceito puro de cultura é muito amplo, e a gente também viu aí alguns desdobramentos da cultura, como cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, enfim. E o que acontece? Esse termo, né, por mais que a gente veja aí que ele tem muitos teóricos e muita gente falando, se a gente for tentar resumir, né, o que tudo isso quer dizer, a gente pode dizer ali que a cultura é o conjunto ali de todas as tradições, né, das crenças e os costumes de um determinado grupo social. E por que um determinado grupo social? Porque a cultura
Eu lembro que a gente fazia essa zoeira, que a cultura ela é universal se você for pensar que todo mundo tem cultura. Mas ao mesmo tempo ela não é universal porque cada um tem uma cultura diferente. Então, se você pensar, o fato de você ser brasileiro faz com que você tenha uma cultura diferente de quem nasceu, sei lá, que lugar? Japão. No Japão, né? E, por exemplo, a gente está no estado de São Paulo. O que faz, por exemplo, eu ter nascido numa cultura diferente da Ju, que nasceu no RJ. Rio de Janeiro. E que RJ. sofreu muito com 18 anos vindo pra essa terra aqui, ó. Por conta da cultura, as diferenças culturais. E a gente tá falando de uma distância de 5 horas de carro. A gente não tá falando de algo assim, Nordeste, 5 horas. Então há diferença nas vestimentas, no modo de falar, no modo de agir. A gente tem um costume diferente no Rio de Janeiro do que em São Paulo. A gente não tá aqui nem pra falar quem é melhor, quem é pior, qual é o certo, qual é o errado. A gente só tem que respeitar as diferentes culturas e que as pessoas às vezes têm dificuldade. Eu sofri isso. Bastante dificuldade. Eu sofri isso. Gente, eu cheguei ao ponto de ficar em frente ao espelho. 1, 2, 3... Porque eu já vim professora de balé. Então eu tinha que dar aula de balé e eu ficava 1, 2, 3, 4, 12. E aí o negócio ficou louco. Louco comigo, né? E a professora Juliana de frente pro espelho aprendendo a falar para me encaixar, me enquadrar na cultura paulistana. Porque, assim, se a gente for pensar, tem uma diferença do Rio pra cá. Óbvio, são estados diferentes, enfim. Mas eu acho que se a gente for pensar até no interior, né? Se a gente sair daqui, sei lá, estamos aqui em São Paulo, capital. Eu sou de São Paulo, capital. Então eu não tenho muita noção, assim, de como é crescer em outra cidade. Mas eu imagino, sei lá, você pega a gente aqui em São Paulo, capital. E aí você pensa, tipo, Mirante do Paranapanema. Que é um rolezinho daqui. Dracena. Né? Dracena. É um rolezinho. E no sentido assim, demora uma cotinha, não é uma viagem de 20 minutos, né? Vai aí umas 5 horas, 6 horas. Provavelmente, se a gente for comparar muitos traços da nossa cultura, do nosso dia a dia, dos nossos costumes, vão ser coisas muito diferentes. Né? Sim. Então, assim, a gente pode entender, muitas vezes, a cultura como algo universal se a gente pensar que todo mundo tem cultura. Mas a gente não pode pensar na cultura como algo universal se a gente achar que todo mundo tem a mesma. Então, a cultura, obrigatoriamente, é que todo mundo tenha piercing. Seria super tendência, ia estar super na moda. A gente gosta. E aqui é bacana. Você pega, a gente brinca aqui nos estúdios, né? Pega o meu jeito de ser, de me vestir, e o da Fabiana. Mas nós temos algo em comum. Gêmeas idênticas. Nós temos coisas em comuns. Primeiro, professoras, escolhemos essa profissão. Segundo, a gente gosta de piercing. Só que eu gosto de tatuagem. Mais do que de piercing. E ela gosta mais de piercing do que de tatuagem. Tô tentando convencer a pessoa. Logo menos estaremos nesse processo aí. E aí, o que acontece? Então, ela tem a ver com o grupo social que você está inserido, né? E isso inclui tanto a sua família, né? Porque isso tem uma diferença da onde a sua família veio, da onde você mora, né? Então, tudo isso determina. Então, a gente está falando do conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo. E aí, o que acontece? A cultura, muitas vezes, quando a gente pensa no desenvolver dela, a cultura, ela é também uma maneira que a gente encontrou de resolver problemas cotidianos, né? E também de produzir novas formas de interação social. Então, vamos puxar... Lembrando, né? Como a gente tá no itinerário de aspectos socioculturais da alimentação, a gente sempre vai puxar para alimentação, sempre vai puxar para esse ponto. Mas, assim, quando a gente fala sobre comer pra mim não é um problema, é uma solução. Por sinal. Então, é uma solução. Hoje no almoço, já tava discutindo isso. Gente, eu trago um almoço super light. Minha dieta acabou, eu peguei um brigadeiro. Tipo, Fitness. Eu não aguentei. Não, mas comer pra mim é a solução de coisas. Mas o que acontece? Se a gente for olhar ao redor do mundo, as pessoas comem coisas diferentes e de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer com a mão. Eu sou meio assim. Então, assim, pizza... Esse negócio de comer pizza de garfo e faca, eu não tenho nem essa coordenação motora. Eu tô comendo hambúrguer de garfo e faca por causa do aparelho?
Tá vendo? Tá vendo? Hambúrguer. Tudo que se... Gente, eu acho um crime? Acho um crime. Qualquer hora eu tô comendo um salgado. Gente, isso também, você sabe. Uma coxinha, se for aquela coxinha grande, eu tô lá com garfo e faca. E não, eu acho isso um crime, mas tudo bem, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, se a gente for pensar, a gente... né? O mais simples seria a gente comer com a mão, o mais prático ali, né? Tanto que hoje, se a gente for pensar, muitas comidas são feitas para que a gente coma com as mãos. Tipo o fast food. A ideia do fast food é que você coma com a mão. O hambúrguer em si, né? Assim. E aí a gente tem, por exemplo, culturas que acharam que comer com a mão era um problema. Por quê? Isso depende de onde você estiver. Pode ter sido problema por vários motivos. Pode ter sido problema numa questão de praticidade. Realmente não é um bom plano você enfiar sua mão numa panela fervendo e mexer coisas. Então, assim, a gente vai criando soluções para esses problemas. Alguns desses problemas podia ser só a questão de eu quero ser mais chique que você. Que foi o que a gente viu quando a gente falou sobre a diferença de cultura erudita e popular lá na primeira série. Que às vezes a gente também cria... eu falo assim, como seres humanos, né? A gente cria esses negócios pra fazer essa diferença. Então, eu como de garfo e faca porque eu sou chique. É tipo, quando você vai naqueles restaurantes muito chiques e tem 790 garfos, 400 facas... Por onde eu começo? 20 colheres, e eu tô tipo, o que eu faço? Eu só queria comer. Não era tudo a mesma coisa? Não dá pra pegar uma colher aqui, ó. Ô, Fabio, Vini, meu filho, a gente tá todo mundo lá na mesa, assim, comendo, né? De repente, do nada, ele começa a pegar o arroz e comer com a mão. Pensa! Aí a mãe briga, lógico, né? A mãe briga, porque você tá com garfo, tem a colher, o garfo e faca aí. Por que você tá comendo com a mão, menino? Porque não faz parte da nossa cultura. Exato. E aí a gente acaba... você tem esses dois processos. Um que existir um problema... E esse problema tem muitas aspas aí do que é um problema, se é um problema tipo, nossa, é um problema real, temos que solucionar, ou se é um problema que a gente mesmo inventou e solucionou. Então, hoje você vê culturas que, majoritariamente, as pessoas continuam se alimentando com as mãos e, tipo, sucesso, né? E ok, porque... Você pegou um ponto importante. O importante é comer. O importante é comer, sucesso. Você tem, por exemplo, pessoas culturas que criaram outras ferramentas, como no Japão, né? Eu acho que foi um exemplo que a Ju trouxe, que eles usam hashi, e uma coisa que eu acho que eu fico assistindo uns vídeos muito aleatórios, eu fico assistindo Casimiro. Eu sei disso, Casimiro. Eu sei disso, eu sei que ela aparece com os negócios. Eu tô louca, eu tô na fase do Casimiro. E aí, às vezes eu fico vendo uns vídeos que ele fica lá reagindo, e eles usam hashi, só que é uns hashi, tipo... profissional. Hashi de tu. Pra poder cozinhar. Tipo, não é igual a gente que tem, tipo, colher de pau, aquele pão. É pão mole, pão duro, sei lá, sabe? Que é aquela espátula. Não sei, pão mole, pão duro, não sei o nome disso. Enfim. Tem algum cozinheiro aqui pra explicar pra gente se é pão duro, pão mole? Pra vocês verem como eu devo cozinhar assim, horror. Duro. Pão duro. Valeu, diretor. Cozinheiro é o Leandro. Cozinheiro é o diretor. E aí elas usam até o hashi pra poder, tipo, eles vão fazer omelete, eles estão com hashi batendo aqui. Não sei se o nome é hashi só pro menor. Aí é um erro meu que não pesquisei. Mas a gente tava dando aula com o Mauro, o professor Mauro Marçal de Língua Portuguesa. Ele falou, tem gente que usa pauzinhos pra comer. Hashi, né? Hashi. Não, tipo o quê? Pauzinho. E aí porque eu e a Fabiana, a gente ama comida japonesa. O Mauro não gosta tanto. Então, pra ele, é um pauzinho qualquer. Exato. E aí, o que acontece? No Japão, eles fazem isso, inclusive, eles usam pra cozinhar. Não é igual a gente que tem 720 utensílios pra poder fazer uma comida, né? E você pega... principalmente no Ocidente, a galera fã do garfo e faca, né? Sim. E aí você tem, tipo... Tanto o mais simples, que é o que a gente faz, um garfo e uma faca, tá ótimo, né? Até as pessoas que usam 790 talheres pra comer e que eu não tenho a mínima referência. Pode ser colher também. Não, é igual, tipo, nesses restaurantes muito chiques, às vezes você vê, tipo, 4 copos. Gente, não, eu também. E aí é um copo pra cada coisa. O copo, daí o garfo, e aí tem uma regra, não é? Alguém sabe a regra? É começar de dentro pra fora, de fora pra dentro? Alguma coisa assim tem. Sei que tem, mas eu não tenho esse dom. Eu tomo tudo no mesmo copo. Tudo no mesmo copo. Não, mas eu digo os garfos, tem aquele negócio de etiqueta, disse que você tem que começar, não sei se é de dentro pra fora, de fora pra dentro, alguma coisa assim. É que vocês percebem, a gente é muito trabalhada na etiqueta, na formalidade, então a gente manja muito. Então, Fabiana, para tudo. Pessoal de Osasco, é isso que eu precisava falar. Porque falta a Fabiana sentar no calçadão de Osasco e comer
o dogão no prato. Precisamos comer dogão no prato. Tá vendo? Ó, por exemplo, dogão antes era com a mão, agora não dá mais com a mão. Era um problema que a gente tinha. No prato agora. Era um problema que a gente precisava resolver, porque o dogão era muito grande. E aí ficava um negócio meio difícil. Aí o que a gente fez? Dogão no prato. Então, a cultura ela serve tanto para resolver esses problemas, e a gente pode problematizar sobre o que são esses problemas, são problemas reais ou... Reais, assim, todos são, né? Mas se são problemas mesmo, ou são só, tipo... Vou me sujar. Tipo uns negocinhos assim. Mas também ele produz novas formas de interação social. Se a gente for pensar, pelo menos assim, eu vejo isso muito aonde eu vivo, né? E eu acho que é uma realidade para muitas sociedades. A comida, ela é o principal ponto de interação, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, você quer ir visitar alguém... Vamos em casa tomar um café, vamos em casa, sei lá, comer um bolinho, vamos em casa fazer qualquer coisa. Mas isso, por mais que óbvio, as pessoas não estão indo pra comer, as pessoas não estão indo pra tomar café. A gente tá indo pra fofocar. Por exemplo, eu nem tomo café, mas vou lá tomar um cafezinho. Exato, a gente vai pra fofocar, né? Mas o que acontece? O nosso ponto de junção disso é a comida. Então, Natal, a gente pode pensar Natal aí pra gente, é uma época que é reunir família. Pra quê? Comer. Lógico. O intuito principal do Natal é aquela mesa, assim, grande, cheia de comidas. É abrir o botão da calça no... Precisa contar esse detalhe? Precisa, a gente precisa falar. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Então, ela também gerou novas formas de interação. Se a gente pensar que boa parte das vezes que a gente interage entre a gente tem a ver, não necessariamente com a necessidade de comer ou beber ou enfim, mas tem a ver com o fato de que isso é um motivo pra gente se encontrar. Então, passa aqui, toma um café, faz isso, faz aquilo. A gente começa a entender que a comida, né, a alimentação, ela também tem um papel muito importante na nossa socialização. Sim. Né? E aí, o que acontece? Essa cultura, ela passa e ela é repassada pra gente, pras outras gerações, através da comunicação ou imitação, tá? E aí tem a comunicação, que é, por exemplo, a Ju, que chega pro filho dela e fala assim, você tá comendo com a mão? Não pode, tem que comer com garfo e faca. Dentro da nossa cultura, é desrespeitoso você comer arroz e feijão com a mão, tipo, num ambiente... Coletivo, né? Na nossa casa, você come do jeito que você quiser. Se quiser tomar suco da jarra, você toma. Mas, assim, numa situação finalzinho social... do refrigerante, finalzinho da coca. No bico. Toma até o começo, às vezes. No bico. Toma até o começo. E aí, ou por imitação, que é o quê? A gente vê as outras pessoas agindo dessa maneira... E a gente começa a seguir esses padrões. É meio que assim, quando a gente vai para uma escola nova, para um trabalho novo, a gente começa a observar como as pessoas estão se comportando, o que elas fazem, quais são as organizações que elas têm, para a gente começar a fazer, tá? E isso passa de uma geração para outra. E essas gerações, assim, são muito variáveis, né? A geração que a gente fala é sempre dos nossos pais, enfim, e vai indo, né, para trás, né, seguindo ali. E ela também é modificada a cada geração. A gente é produto e produtor da cultura. Por quê? Eu sou um produto de onde eu nasci. Então, eu tenho cultura paulista, eu tenho a cultura brasileira, eu tenho a cultura dos meus pais, que são imigrantes. Eu tenho tudo isso, que me formaram do jeito que eu sou. Mas eu, com certeza, não sou e não vivo da mesma maneira que minha mãe vivia há 30, 40 anos atrás. Nem ela, inclusive. Nem ela vive mais, né? Então, assim, a gente é produto da cultura da onde a gente tá, mas a gente também produz. Quando a gente começa a criar novos significados, novas coisas, a gente vai modificando essa cultura. E aí, eu trouxe uma frase do Taylor, porque é investigação científica. A gente vai trabalhar aqui, nomes! Então vai aparecer aí pra vocês que o Taylor falou que a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, na verdade, tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor é cultural. Tá? Tudo isso é uma cultura. Muito provavelmente, se esse cenário do centro de mídias fosse feito em outro estado ou outro país, ele seria diferente. Seria. Né? Os modelos, né? O centro de mídias do Amazonas já é diferente. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Rio também, muito diferente. Né? Então, a gente começa a entender. E aí, pra exemplificar isso, a gente trouxe o quê? Imagens na tela pra vocês.
Vamos pegar aqui as imagens. Então aqui a gente tem várias imagens de alimentação, né, ao redor do mundo. Eu esqueci de pegar a caneta, mas vai com o dedo mesmo. Porque Quer que eu pegue? Isso. Não, não precisa não. Então, ó, aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma família tendo aí vamos chutar que é um almoço de domingo. Existem ainda famílias, existem ainda pessoas que têm essa tradição de a pessoa mais velha senta na... Qual é o nome? Você tá doida? A sua caneta aí, ó. Aham. Tava aí desde sempre. Desde sempre. Na cabeceira da mesa, sabe? Tipo, que... Onde? Na ponta. Na ponta da mesa. Ah, é quem senta na ponta paga, não tem isso? Tem. E tem também a questão Nunca de ser sento o na maioral. Normalmente a O pessoa... patriarca. A pessoa mais velha da casa senta na ponta, né, da mesa e tem aquela organização de quem senta onde. Eu lembro que se você vê série americana, por exemplo, naquele Thanksgiving, né, que é o Dia de Ação de Graças, tem até a regra de quem é a primeira pessoa a cortar o peru. Que é pra eles é o alimento principal, né? Então, eles têm até a regra de quem é essa pessoa. Então, existem aí pessoas que têm todo esse ritual para alimentação. Existe gente como eu, que muitas vezes você vai comer no sofá da sua casa, uma pizza com a mão, direto da caixa, tá assistindo qualquer coisa. Você sabe que agora eu estou pedindo até pra cortar em aperitivo? Ah, não, em casa são 2 pessoas, a gente Então, cada um na pega minha a sua casa fatia. é aquela gigante que... A gente cada um pega a sua fatia. E aí você tem pessoas, por exemplo, que comem com a mão, né? Como a Gil falou, a gente tava zoando aqui, né, brincando, mas existem pessoas que não gostam mesmo de comer com a mão. E isso é um fato, tipo, meu tio não come, acho que absolutamente nada com a mão, assim, tipo... Porque ele não gosta, não é uma coisa que ele se sente confortável fazendo. E de repente foi o jeito que educaram ele, que ensinaram pra ele. Exato. Eu, pelo outro lado, eu tenho coisas que eu fico zoando aqui com a Juliana. Não, comer pizza de garfo e faca é um crime e tal. A gente tá brincando, óbvio, né? Mas existem pessoas, por exemplo, comem com a mão e, gente, só alegria, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que têm uma base alimentar, por exemplo, completamente saudável, a gente pode colocar assim. Fabiana. Eu mesma, fitness, né? Então, por exemplo, você tem famílias ali que comem mais coisas saudáveis, que não comem fast food, culturas inteiras que fazem com que uma cultura inteira coma dessa maneira. Eu não lembro qual que é, e aí eu vou até deixar pra vocês aí jogar essa dúvida. Eu lembro que tem um país do mundo que o McDonald's não deu certo, porque as pessoas lá não comem fast food. Não? E aí eles levaram as franquias pra lá, e eu tô falando a marca porque eu não tô falando mal da marca, mas assim, eles levaram pra lá e é um sucesso mundial, não dá pra gente dizer, todo lugar do mundo a gente sabe que tem. Mas não deu muito certo, porque as pessoas lá não são a favor de fast food, não é um hábito. Não é da cultura deles. Não é da cultura, não é do hábito deles comer comida industrializada. Então não deu certo, né? Então você tem aí, por exemplo, e pessoas que, por exemplo, trabalham, comem mais, por exemplo, legumes do que carne, né? Ou fazem adaptações. Por exemplo, na Índia, você, mesmo nas redes de fast food famosas, você não tem lanches feitos, por exemplo, com carne de boi, né? Carne bovina. Aqui a gente tem, por exemplo, sanduíches, né? E sanduíche também é uma coisa muito regional. Tem lugares do mundo que é super comum. Aqui, qualquer coisa, você faz um sanduíche. Tem lugares até aqui do Brasil que se você falar, tô com uma fominha, não é tipo, faz um sanduíche lá. É tipo, tem um faz um cuscuzinho. Eu tenho uma coisa pra te contar. Conta. O cachorro quente, o dogão que eu já tava falando. A minha irmã, que mora no Rio de Janeiro ainda, chega aqui em São Paulo, vai lá no calçadão de Osasco e fala, me vê um cachorro quente sem purê? Porque no Rio de Janeiro, o único lugar no planeta que tem purê é em São Paulo. É isso, gente. Ovo de codorna também, só no Rio, tá? Ovo de codorna talvez no Rio. No Rio, na verdade, você tem um self-service de cachorro-quente. Então você tem passas, você tem... Não, passa. Esse foi o único que eu não superei ainda, que é passas. Você tem cenoura ralada, você tem um monte de coisa. Então qual é a ideia? Mesmo alimento, que é o cachorro-quente, ele pode ser de diversas maneiras, de acordo com a cultura do ambiente. O pessoal lá dá risada, porque aqui come com purê. E eu já não me imagino sem o purê. É maravilhoso. Eu lembrei de um negócio falando aqui, que assim, tem um canal que eu sigo de um casal que eles moram nos Estados Unidos, e aí às vezes ela mostra, tipo, as coisas lá. E aí eu vou ver o mercado, tipo, às vezes ela mostra, tipo, o mercado, e, mano, só tem coisa pronta. E aqui, aí ela mostra, eu vou comprar isso aqui que já vem pronto. Eu falo, como assim já vem pronto?
Não é assim que funciona, né? Então ela vai comprando as coisas, são coisas que já vêm prontas, já vêm industrializadas, enfim, já passam por todos esses processos. Pra gente, tem certos alimentos que ainda é impensável a gente comprar, tipo, pronto, sabe? Só jogar no micro-ondas. E aqui a gente tem até pessoas que comem comidas que a gente considera exóticas. Me dá aflição. Isso é um grilo, não é uma barata. Porque eu falei que era barata antes. Não, isso é um grilo. Mas aí o que é importante? Por que eu botei esse grilo? Porque, inclusive, o que a gente acha absurdo alguém comer, muitas vezes não é absurdo para outra pessoa. E ela acha o que a gente come é absurdo. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre comer grilo, escorpião... Gente, aqui do lado as pessoas comem... Qual é o mesmo nome? Que? Aquela formiga grande. Tanajura não. Como que é o nome daquela, gente? É tanajura. É tanajura? Aquela da... Não, aquela vermelha. Que em festa de família a galera faz farofa, tal, de tanajura. Pra mim, a primeira vez que me falaram, eu fiquei meio impactada. Eu falei, como assim? Aí você foi lá comer? Não, porque eu sou alérgica. Eu tenho alergia à formiga. Mas assim, pra mim foi um choque. Não era algo que eu tava habituada. Eu também achei estranho. Hoje... Óbvio, não acho mais. Na hora que falaram, as pessoas comem formiga, eu falei, meu Deus, elas não falecem? Porque eu sou alérgica, gente, né? Tem gente querendo comer meu coelho. Comeu bem grande, bem gordinho. Tá bem gordinho. Então, assim, quando a gente fala também sobre essa questão, o que você come tá certo ou errado, é bom ou é ruim, é o que a Ju falou. Não existe essa ideia de certo e errado, do que deve ou não ser comido. É a nossa visão sobre essas coisas. Se eu olhar, obviamente, eu nasci em São Paulo. A gente não come esse tipo de alimento aqui. Eu vou olhar e falar, mano, bizarro. Mas é muito provável que alguém me vê comendo um cachorro quente com purê enfim... Todas... Vamos juntar tudo. Junta! Purê, ovo de codorna, enfim, todas essas coisas. Beterraba, tem beterraba. Beterraba. O pessoal vai falar, você tem probleminhas, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é um pão, salsicha, ketchup e mostarda. É isso. Não que a gente não tenha probleminhas. Vários, com muito orgulho. Mas então a gente começa a perceber que a cultura, ela é algo tão individualizado e às vezes a gente leva ela como absoluta. Que só o que eu conheço, o que eu gosto e o que pra mim é verdade tá certo. E que todo mundo tá errado. E muitas vezes a cultura, ela é utilizada pra isso. Quando a gente fala da cultura erudita e popular, né, dessa questão de querer colocar uma cultura acima da outra, como mais chique, às vezes a gente faz isso. Não, pra você ser chique tem que comer de garfo e faca. Né? Não, porque não pode comer com a mão. Então, isso, na verdade, são percepções culturais. E elas são muito específicas de onde você tá, né? E principalmente esses momentos. A gente não vai ter tempo, mas lá no material de vocês, que a hora que vocês baixarem, tem esse conto da Mia Couto, do Mia Couto. Ela quase chorou no telefone esses dias. Do Mia Couto. Não é do Mia Couto. Que fala justamente sobre essa relação da comida. Porque a comida, ela é afetiva, ela tem significados, né? Existem pessoas que a primeira lembrança que a gente tem delas era uma comida que ela fazia, sei lá, tipo... o bolo da minha avó, o sorvete da minha mãe, a macarronada da minha tia, sei lá. O Leandro, a gente lembra do pão. Pão recheado. Bom, muito bom. Vale a pena. E a maionese de wasabi do Túlio. Que também é muito boa, muito boa. Gente, a gente precisa de mais pessoas cozinhando pra gente dar de exemplo aqui. Pode. Exato, por favor, Tom, gente, por favor, vamos fazendo upgrade nas skills, que eu tô precisando de material pra aula, tá? Esse texto tá no material de vocês, depois dá uma olhada, ele tá tanto, tem o link dele, né, se vocês baixarem os materiais lá no repositório, não vai dar tempo, porque a gente tem 1 minuto e 40, né? Mas eu queria deixar 2 coisas pra vocês. O primeiro... são essas perguntas para que vocês discutam aí. Se você está em casa, faz uma reflexão, anota isso no caderno, ou discute com as pessoas que estão na sua casa, que é, o que é cultura para você, né? Quais os aspectos que você acha mais importantes sobre a sua cultura? E se você consegue ver na sua alimentação, nos vários lugares onde ela acontece, tipo na escola, na sua casa, na casa de amigos, traços da sua cultura. E quais são esses traços, tá? E aí vocês podem fazer ou essa discussão em sala com seus amigos, ou, se vocês não puderem nesse momento, né, façam aí as suas anotações, mas é sempre legal depois vocês conversarem. E aí, por último, a gente tem esse slide, baixem depois lá no material, que ele tem uma sugestão de atividade para vocês, né, sobre o que vocês podem fazer, sobre como vocês podem aí se aprofundar um pouco mais e também spoilers da próxima aula. Spoilers. Acabou? E acabou, é isso. Não esqueça de avaliar a nossa aula, muito importante. Sua avaliação é muito importante para nós. Isso aí. É isso.
a gente invadindo a aula de sociologia, quem sabe, mas ela vai avaliar a minha aula, vocês vão avaliar se eu devo voltar numa aula de sociologia, se os professores de educação física podem meter o bedelho na aula de sociologia. Aqui é tudo nosso e até a próxima aula. Até! Beijo, gente!